Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escrituras. Aqui nós fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Iniciamos pelo Novo Testamento, não lá no Velho Testamento, em Gênesis, mas ainda chegaremos lá. Iniciamos no Novo Testamento pelo Evangelho de Mateus. Há poucos dias, esse é um canal novo. Te peço, inclusive, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Cada dia um vídeo novo, cada dia um capítulo novo, tá? Um capítulo por dia, para a gente aprender, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé, sensibilizar o nosso coração para o agir de Deus no dia a dia. Então, um capítulo por dia da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos lá? Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele os que com ele Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam em culpa? Ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-se-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão de fúmega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo príncipe de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta espalha.
Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. As árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa, ou se o fruto é bom. Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta do dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte e algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse-lhe ao que falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Encerramos aqui o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Se você não assistiu nenhum dos vídeos anteriores, retorne aqui no canal. Nós fizemos a leitura de todo o Evangelho de Mateus até aqui, então um capítulo por dia, hoje então capítulo 12. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Diariamente nós temos aqui um capítulo, um trechinho da Palavra de Deus para ir preparando o nosso coração, para aprender, para fortalecer a nossa fé, para nos preparar para perceber o agir de Deus no dia a dia. Espero você aqui amanhã. Um forte abraço, que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, sua empresa. Que Deus abençoe a mim e a minha também. Até a próxima. Tchau, tchau.